Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Boa noite, Igreja de Nova Vida. Quero agradecer a todos que levaram o alimento, fizemos algumas entregas de alimentos e quero agradecer a todos pelo chamado de poder estar junto comigo. E quero também convidar você para que você possa estar louvando junto comigo nesta hora. Vamos lançar fora todo medo. Hoje o tema da minha mensagem é: lança fora todo medo. E isso nós precisamos fazer. Vem louvar comigo. Eu te convido nessa hora para que você possa estar louvando e engrandecendo o nome do Senhor nesta hora. Amém? Vamos lá? Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mais uma vez, declara. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, com insondáveis seu juízo e seus caminhos, com insondáveis seus juízos e seus caminhos. Declara: a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Mais uma vez, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a honra, a ele o louvor. Este lugar, tu és real.
parar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Oh, 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 oh. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Oh, 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 oh. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Amém. Se nós nos humilharmos, grandes coisas vão acontecer na nossa vida. Aqueles que se humilham serão exaltados pelo Senhor. Vamos aguardar a palavra. Se prepara, chama sua família, chama seu filho, chama seu esposo para estar junto conosco. Amém? Que Deus abençoe aí e que Deus abençoe essa palavra. Lança fora todo medo. Amém? O tema da minha mensagem hoje é: lança fora todo medo. E eu quero trazer um versículo do capítulo Jó 3, versículo 25, que ele diz assim: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Queria que você atentasse a esse versículo de Jó, a qual nós vamos estar ministrando essa palavra. O que eu quero dizer sobre o medo? O medo é uma emoção natural do ser humano. Em algumas situações, ele atua como aliado, protegendo-nos e funcionando como sinalizador para precauções contra perigos reais. Se procurarmos em livros de psicologia, encontraremos inúmeras conceituações sobre essa emoção. Entre elas, a de que o medo é resultante de uma ameaça à rotina da existência. Quando o medo deixa de ser algo que, de certa forma, nos protege e passa a ser excessivo, é denominada fobia. Ela é caracterizada por medo
acentuado, desmedido, na presença ou previsão com objeto ou situação que causa ansiedade. Em que grau elevadíssimo, como exemplos de medo mais comuns? Medo de sair de casa, medo de sair à noite devido à violência, dirigir, de falar em público devido à timidez, de multidão, de lugares fechados. Ao experimentarmos o medo, percebemos algumas manifestações. E eu tenho certeza que em alguma área da sua vida, em alguns momentos na sua vida, aconteceram medos assim. Física que acompanha aumento de ritmo cardíaco e respiratória, palidez cutânea, tremores musculares, hiperatividade, baixa capacidade de concentração, entre outras. Eu quero contar um testemunho, algo que aconteceu na minha adolescência. Não sei se você lembra daquele filme Exorcista 2 ou 3, foi um dos últimos, onde eu vi aquele filme no cinema. E quando eu saí do cinema, que eu estava sozinho vendo, né, naquela época, e fui para casa. E quando eu cheguei em casa, eu não tive vontade nem de ir para a rua. Minha mãe ainda até falou comigo, né, naquela época: ué, você não vai para a rua hoje? Eu falei assim: não quero ir para a rua hoje não. Só que interessante que na minha casa a gente costumava a lavar a louça num ambiente fora de dentro de casa. Nós morávamos numa vilazinha onde tinha outras pessoas que moravam, mas a gente... E eu lembro naquele dia que minha mãe falou assim: hoje você vai lavar a louça porque não vai dormir com as louças sujas não. E me chamou para que eu pudesse ir lavar. E eu disse para ela assim: mãe, deixa que eu lavo amanhã de manhã. E ela disse: não vai dormir louça suja não, você vai lavar hoje. E eu me lembro bem que naquele dia que ela falou isso, era distante da nossa casa, tinha uma mangueira e a pia ficava lá fora para todos lavarem. E eu, com muito medo, fui para aquele local. Olha o que o medo faz comigo e faz com você. Naquele momento, quando eu parei para lavar a louça, eu comecei a pensar. Eu comecei a pensar no filme, quando eu comecei a lavar a louça. E passava tantas coisas na minha cabeça, meu coração batia forte, minhas pernas, de uma certa forma, tremia. E era muito escuro o local onde nós lavávamos a louça. Na outro lado era mato. Então tudo vinha na minha cabeça naquele momento em que eu estava lavando aquela louça. De repente, alguém toca nas minhas costas. E quando tocaram nas minhas costas, eu corri desesperadamente para dentro de casa e caí desmaiado sobre uma poltrona que tinha próximo da janela do barraco em que nós morávamos. E quando minha mãe ouviu aquilo, ela ficou desesperada, querendo saber o que tinha acontecido, mas eu não podia falar porque eu estava naquela cama, naquela poltrona desmaiado, e ela veio com vinagre e começou a botar para me cheirar, álcool. E quando ela foi e me perguntou, e ela disse: o que aconteceu? Eu falei: mãe, tinha um vampiro atrás de mim. Quando
ela começou a conversar comigo e que apareceu um homem na nossa janela. Eu gritei porque era ele. Só que aquele homem era um homem que era parente da dona da avenida que morava atrás. Olha o que o medo faz. O medo nos faz tomar algumas decisões erradas. O medo nos faz ver algo que não existe. E nesses dias desses acontecimentos, o medo tem nos tornado prisioneiros para que nós não venhamos sair. Quantas pessoas estão ainda com tantos medos de sair? E a Bíblia ela nos orienta, porque aquilo que temo me sobrevém e o que receio me acontece. O medo fez algo acontecer na minha vida. O medo fez com que eu caísse da forma que caí. Não só eu, mas nós vamos ver no capítulo 1 de Jó, que Jó ele tinha um certo receio das coisas para que não viesse a acontecer com seus filhos. E na verdade, no capítulo 1 de Jó, diz que, lá no capítulo 1, versículo 5, diz que decorrido um turno de dias, seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então Jó tinha medo de que as coisas pudessem vir, e que as coisas pudessem acontecer sobre os seus filhos. E nós começamos a entender que muitas das vezes, querido, aquilo que nós tememos nos sobrevém. Então é necessário que eu e você hoje possamos fazer como a Bíblia nos orienta lá em 1 João, no capítulo 18. Lança fora todo medo. E é isso que hoje eu quero, junto com você, Igreja de Nova Vida. Nós tivemos orientações, nós fomos orientados. A pastora estava sempre lá falando com vocês o que nós deveríamos fazer. E hoje nós estamos aqui diante de uma pequena palavra para dizer para você também o que você deve fazer. O que você precisa hoje lançar fora todo medo. Porque aquilo que temos sobrevém. Vivemos dias turbulentos, onde a violência, a insegurança têm sido constantes. Os noticiários diariamente despejam resultados dos caos em que nossa sociedade está imersa, e pouco tem sido feito para mudar esse quadro. Com isso, percebemos uma mudança no comportamento das pessoas. Elas têm se tornado cada vez mais reclusas e refém do medo. Eu estava no mercado aí mesmo, em Japeri, e uma menina estava dizendo que estava em pânico. E eu disse para ela que era para ela não estar em pânico. Era para ela se cuidar. Ou seja, lançar fora o medo. Nós temos que incentivar outras pessoas, claro, a se cuidar, a se proteger. Mas nós não podemos ficar refém do medo de nos esconder das pessoas. Tem pessoas que estão apavoradas de falar com as outras. E nós não podemos, nós precisamos lançar fora esse medo. O que nós precisamos hoje é de nos cuidar? Sim, vamos nos cuidar. Vamos nos proteger, Sim. Eu vou no meu carro, ando com uma máscara. Ainda não precisei usar, mas quem sabe uma hora eu vou precisar usar.
onde há tumulto de pessoas, onde eu tenho que entrar, sim, vou me cuidar, vou colocar. Mas nesse momento eu tenho feito tudo aquilo que é necessário, lavando muito bem as mãos, colocando álcool 70 para limpeza, e não deixo de ir no mercado, não deixo de fazer as coisas, não deixo de comprar, não deixo de andar, não deixo de sair, não deixo de ir. Claro, né? Eu evitei até de ir na casa das pessoas, porque nós sabemos que as pessoas estão apavoradas e não vão nos receber como deveria. Então esse também não é o tempo de estarmos na casa das pessoas. Vai haver esse tempo de nós estarmos juntos. Então, vamos lançar fora todo esse medo. Vamos, buscar no Senhor. Quando Jó falou isso, é interessante que, ele era um homem em que a própria palavra, diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ou seja, era para nada acontecer sobre Jó, não é verdade? Mas Jó, ele temeu. Ele temeu alguma coisa que pudesse acontecer com seus filhos. E justamente aconteceu não só com seus filhos, mas aconteceu com a vida de Jó. Muitas coisas podem acontecer. Mas eu quero te fortalecer diante da palavra, porque as pessoas estão em pânicos, estão ficando em pânicos. E nós precisamos, nesses dias, lançar fora esse medo, tirar de nós, essa loucura desse pânico. Nós não precisamos estar em pânico, nós precisamos estar confiante, porque na verdade, querido, para analisar, nem tudo que acontece é obra do inimigo. Nós começamos a colocar Jó, é interessante que Jó, ele não atribuiu em momento nenhum a obra do inimigo. Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Prepara-te, meu irmão. Está na hora de prepararmos. Está na hora de sermos mais fortes. Que tipo de soldado somos nós que recuamos? Que tipo de soldado somos nós que fraquejamos? Que tipo de soldado somos nós que temos medos de qualquer coisa que venha acontecer? Nós precisamos ser fortes para que nós venhamos suportar, porque tem muitas coisas ainda que vão acontecer, mas que nós precisamos ser fortes, corajosos. Eu estava falando de que precisamos ser fortes. A Bíblia nos relata a história de Jó, homem justo, temente a Deus, possuidor de muitos bens, mas que inesperadamente perdeu tudo. Não apenas seus bens materiais, mas também seus filhos e sua saúde. Quando Jó analisa a sua situação, tentando encontrar uma explicação, tamanho infortúnio, conclui que aquilo que mais temia lhe sobreveio. Ou seja, ele tinha receio de que a bênção de Deus não fosse constante em sua vida. Podendo um dia vir a perder tudo como lhe aconteceu. Aqui em Provérbios, no capítulo 29, versículo 25, ele diz assim: quem teme ao homem armas cilada, mas os que confiam no Senhor está seguro. Querido, estamos seguros diante de Deus. A promessa do Senhor é para a minha vida, é para a sua vida. Nós podemos perceber que há uma consequência quando permitimos que o medo tome conta de nossa vida, pois, principalmente para os cristãos, caracteriza uma falta de confiança em Deus e em sua promessa para seus filhos.
Contrariamente, a palavra declara que aqueles que confiam no Senhor está seguro. Ele próprio se compromete em responder à altura de nossa fé, pois ele mesmo declara, porque aos seus anjos nos dará ordem a teu respeito, para que te guarde em todos os nossos caminhos. Lá no Salmo, no 91:11, onde nós costumamos a ler. É interessante, querido, que quando chega esse tempo do medo, parece que nos dá um branco, onde nós esquecemos quem é Deus na nossa vida. O medo parece que nos faz, perder. Eu lembro que teve um tempo tão difícil para mim, para minha família, né, onde nós moramos, e muitos ficavam preocupados na igreja da nossa chegada, da nossa saída, né? E eu lembro que estava tão difícil que quando a gente chegava dentro da igreja, começava os tiros. Mas qual era o que nós deveríamos fazer diante de uma circunstância como essa? Começamos a botar o joelho no chão, começamos a orar, pedimos a Deus que essas pessoas pudessem se converter, pedimos a Deus que essas pessoas pudessem ter uma oportunidade, para que essas pessoas pudessem. Nós colocamos o joelho no chão, a nossa arma é o joelho no chão. Nós somos um exército de joelho no chão, nós somos um exército de rosto no pó. Foi assim que Josafá teve a sua vitória. Enquanto Josafá teve medo, o exército estava vindo contra ele, mas quando ele se colocou em posição, onde começou a jejuar, onde começou a se santificar, onde começou a buscar, lembra que eu falei que muitas das coisas que acontecem não só vêm do inimigo, Deus também envia certas coisas sobre a nossa vida, querido. Quem sabe se não é um juízo de Deus e não do inimigo, tudo isso que aconteceu para que o povo pudesse realmente se arrepender, para que o povo pudesse ver que Ele é Deus. Esse momento que nós ficamos dentro da nossa casa foi momento de oração, foi momento de pedir a Deus, foi momento de joelho no chão. Eu acredito que o mundo estava de joelho no chão, pedindo misericórdia a Deus, por tudo isso que estava acontecendo e por tudo ainda que vai acontecer, porque nós estamos esperando a qualquer momento o arrebatamento, a qualquer momento as coisas vão acontecer. Então, queridos, as coisas estão acontecendo e as coisas vão acontecer até a volta de Jesus. Interessante que o apóstolo Paulo, ele escreve em sua segunda carta a Timóteo, ele escreve no capítulo 1, versículo 7, ele diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ei, esse é o momento que nós precisamos refletir sobre a palavra, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. O medo pode ter origem espiritual e não apenas uma resposta emocional, devido a perigo iminente. É necessário que se busque as reais causas e que, independente de qualquer origem, seja levada em oração à presença de Deus. O apóstolo Paulo, ele tem nos mostrado para que nós venhamos, nos fortalecer. A Bíblia diz: eu me deito e durmo, acordo, pois o Senhor me sustenta. Nós precisamos entender que Deus nos sustenta a todos os momentos. E eu quero te convidar a abrir comigo lá em 1 João. 1 João, ele fala sobre lançar fora.
estou aqui na Bíblia buscando, quero que você também venha comigo. 1 João, ele diz lá no capítulo 4, 1 João capítulo 4, quero que você acompanhe comigo aí, versículo 18, ele diz assim, ó, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz, presta atenção nessa palavra, produz tormentos. Logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Lembra quando eu comecei a dizer para você que o medo me fez passar por uma situação muito difícil na minha infância? Hoje eu busco, sabe, a fugir desses medos. Todo o tempo dessa coronavírus, claro que me cuidei, claro que respeitei, até porque a pastora Liliane tem uma imunidade baixa e eu precisava estar me cuidando. Então, querido, vamos lançar fora esse medo? Coloca a mão no teu coração. Está na hora da gente ir para a luta, ir para a batalha, voltar a trabalhar, voltar a fazer as coisas que nós estávamos fazendo, retornar a nossa fileira do exército. Esse é o momento. Vem comigo nessa oração, venha comigo a pedir a Deus, sabe, que lance fora, tire esse medo, esse terror, essa loucura. Gente, a Bíblia tem nos mostrado que nos últimos dias, aqueles que não suportarem serão colocados em sua testa o número da besta. Você já parou para analisar que as pessoas, quando estão sendo vistas se tem febre, tem sido um aparelho na testa? Por que isso? Por que na testa? Se antigamente nós éramos debaixo do braço para ver se havia febre, a gente colocaria debaixo do braço e agora na testa. Tudo isso é um ensaio para que as pessoas possam acostumar com esse tipo de coisa. Vamos lançar fora, vamos lutar. Somos soldado valente. E eu quero estar orando com você, junto com a sua família. E você precisa ser forte para orientar e guardar a sua família, aqueles que não estão firmes na fé, e você possa ajudá-lo e fortalecê-lo. Então, queridos, eu trouxe uma pequena palavra para que nós venhamos sair desse medo. Lança fora todo esse medo da sua vida. O medo, ele nos atrapalha. O medo nos impede de avançar. Eu achei interessante que o nosso presidente, ele chamou a todos que voltassem a trabalhar. Por quê? Porque haveria um caos social, onde as pessoas não iam ter o dinheiro para pagar, para comprar. E nós precisamos ser corajosos. Nós cristãos fomos chamados para morrer se for preciso. E eu começo a perceber que nós cristãos, precisamos urgentemente nos preparar como verdadeiros soldados de Cristo. Porque eu vejo que os grandes soldados de Cristo, eles não temeram o mal. Quantos deles que deram a sua vida pela pregação do Evangelho? Quantos deles que tiveram mortes porque não renunciaram a Cristo? E aí, meu irmão? O que vai mais nos prender dentro da nossa casa? Eu não estou dizendo para você, preste atenção, que você não deve se cuidar. Eu estou dizendo para você que nós devemos lançar fora
todo medo. O medo nos faz trazer algo para dentro de nós ruins. Como eu falei do que aconteceu comigo quando jovem. Eu quero orar com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, toma essa família que agora está diante dessa palavra, guarda, proteja, abençoa, vai tirando todo medo, vai tirando algo do passado, Senhor, que até hoje continua a torturar a mente, sabe, torturar os nossos sentimentos. Eu te peço, Senhor, lança fora todo medo. Tira o teu povo, Senhor. Já começa a tirar o teu povo de dentro de casa. Era só por um momento entrar, fechar sua porta, só por um momento, como Isaías declarou lá no capítulo 26. Acho que está na hora de nós botarmos o rosto para fora. Está na hora de nós começarmos a clamar junto como igreja. Eu quero deixar com você esse momento para que você também possa orar com a sua família. Dá a mão aí à sua família. Dá a mão ao seu filho. Ora com ele, diga para ele: meu filho, não tenha medo. O Senhor dará ordem aos seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Claro, fazendo a nossa parte. Amém? Que Deus o abençoe rica e abundantemente. Que esse domingo seja um domingo repleto de grandes expectativas. Deus abençoe. Um bom domingo para você. Que Deus o abençoe rica e abundantemente. Em nome de Jesus. Amém.